Bom dia. Tudo bem? Tem alguém pela primeira vez em nossa casa? Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira reunião do mês de maio, palestra, né? Nós temos o nosso grande amigo Marcelo Pacheco, trabalhador de nossa casa. Ele hoje vai trazer uma parábola para todos nós. A parábola dos 2 alicerces, né, Marcelo? Então, que a gente possa aprender bastante, né, com essa parábola de Jesus. As parábolas de Jesus são tão importantes para as nossas vidas, que traz, né, histórias em que a gente compreende mais seus ensinamentos, ok? Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos nos preparando para o início da reunião, ouvindo a página com a nossa companheira Milena, tá? Então, a Milena vai trazer a nossa página, em seguida eu faço a prece e iniciamos, então, a nossa reunião. Do livro Escrínio de Luz, pelo Espírito Emmanuel, página 38, Alicerces. Frequentemente na Terra, atravessamos vários lustros, aguardando a nomeação do governo divino para o desempenho de levantadas missões. Sonhamos com o erguimento de escolas e hospitais, templos e instituições, outras de subido relevo que nos gravem o nome no apreço público. O tempo corre, e na expectativa de considerações e privilégios, poucos se precatam de que o corpo físico relativamente robusto já representa em si valiosa delegação de competência para a execução de tarefas respeitáveis diante do Senhor. Nem sempre conseguimos responsabilizar-nos de pronto pelas despesas integrais de um educandário ou de um sanatório. Raros sustem, exclusivamente com os recursos da própria bolsa, um dispensário ou uma creche. Entretanto, os alicerces das grandes obras já se encontram em nossas mãos. Menino desamparado, rogando assistência à porta. Parente obsesso em casa, reclamando-nos paciência. Vizinho em dificuldades, requerendo socorro. Companheiro difícil, esperando cooperação. Ninguém precisa exibir as credenciais de um técnico para estender os braços ao irmão caído em penúria e nem ostentar os conhecimentos de um poliglota para reconfortar o amigo que resvala no desespero. Com isso, não queremos dizer que não nos cabe desejar altura e aprimoramento. Estamos indistintamente endereçados à elevação e indiscutivelmente colocados pela sabedoria infinita, no lugar certo de fazer o melhor ao nosso alcance. Reforçou, porém, reconhecer que não há construção sem base. Estudo é dever, serviço é obrigação, e todos necessitamos aprender para servir e servir para orientar. Emmanuel. Obrigada, Milena. Então, vamos agora já envolvidos nessas vibrações carinhosas, nesse abraço amigo que recebemos logo assim que chegamos a esta casa, unir os nossos pensamentos, agradecendo essa grande oportunidade de estarmos nesta casa para ouvir um pouquinho mais os ensinamentos do Mestre Jesus. Que Jesus abençoe a cada um de nós, as nossas escolhas, a nossa caminhada, né? Que muitas vezes esquecemos de construí-la num alicerce bastante resistente, né? Através dos ensinamentos dessa espiritualidade amiga, através dos ensinamentos do Mestre Jesus, para que tenhamos equilíbrio, segurança, certeza de que estamos indo no caminho adequado, junto ao Mestre Jesus e a todos esses amigos queridos que nos abençoem e que nos confortam os corações.
Agradecidos estamos por esta grande oportunidade de trabalho e que possamos todos nós, ao sairmos daqui, levar em nossos corações esses ensinamentos trazidos pelo nosso amigo Marcelo, através da parábola dos 2 alicerces, que ficamos, né, com certeza, todos receptivos para esses ensinamentos, levando em nossos corações o alento, o alívio de nossas dificuldades, para seguirmos com mais segurança. E assim, Jesus, agradecidos, envolvidos todos nós por esse carinho, possamos iniciar de nossa parte a nossa reunião, para que a cada dia, Mestre, possamos fazer as melhores escolhas. Que assim seja, graças a Deus. Marcelo, é contigo? Vou soltar aqui. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Como a Ana Maria verificou aqui, todos já conhecem a casa. Meu nome é Marcelo, para quem não me conhece, sou um trabalhador da casa. E é com muita alegria que a gente se reúne aqui, ainda mais domingo, que é um dia muito especial, né? Que eu tive a oportunidade de participar de algumas atividades. E é sempre com muito carinho que a gente participa de qualquer atividade da casa. Bom, o nosso tema de hoje, que nós estamos convidados à reflexão, é um tema muito importante. Nós vamos tratar hoje da parábola dos 2 alicerces. Primeiro a gente vai entender, né, por que se trata essa parábola, o que ela aborda, e a gente vai verificar que essa passagem de Mateus, que vai do capítulo 7, versículo de 24 a 27, que também é abordado em outras passagens, em outra parte de Lucas, é trazida também, trabalhada no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela vai trazer para a gente um ensinamento muito especial, que vai fortalecer as nossas bases da nossa caminhada evolutiva. E a gente vai entender, a gente vai construir essa ideia juntos. Tá? O objetivo nosso daqui é trazer bastante reflexões. A gente vai trazer bastante pontos, muitos pontos que a gente vai ter a oportunidade de refletir, da gente se perguntar, da gente fazer uma autoanálise, que eu acho que esse é o mais importante do nosso trabalho aqui. Bom, o primeiro ponto aqui que a gente vai precisar trabalhar é o seguinte, né? Por que esse nome? Parábola dos 2 alicerces. E a gente vai entender ao longo do nosso transcorrer aqui, que Mateus, quer dizer, Jesus, né, traz para a gente esses ensinamentos retratados por Mateus. Ele faz esse comparativo das 2 bases. Quer dizer, 2 casas que foram construídas sobre bases diferentes. Uma sobre uma base sólida, concreta, uma base firme, baseada em conceitos verdadeiros, e outra numa base arenosa, numa base flexível, numa base que inconstante e que ao primeiro vento ela é abalada. E a gente vai entender isso aqui mais profundamente. Bom, primeiro ali, né, os desenhos que trazem para a gente a casa aqui bem estruturada sobre a rocha, as tempestades, os ventos, e ao lado uma casa que estava sobre a areia, que foi levada pela primeira enxurrada que a atingiu. Bom, nossa proposta de hoje é, a gente vai trabalhar, primeiro, entendendo as ideias principais abordadas nesse versículo. Tá? A gente vai fazer muito trabalho, para quem acompanha o Rede Vivo, né, que é o nosso, vamos chamar assim, o nosso encontro de sexta-feira online, onde a gente faz o estudo das 27 obras do Evangelho, do Novo Testamento, e a gente vai fazendo esse trabalho, a gente chama de miudinho, né, que é versículo por versículo, tentando extrair o espírito da letra, tentando extrair a ideia principal, e a gente refletir sobre isso. Essa, assim, vai ser a nossa metodologia aplicada. Né? Isso é chamado método kardeciano, onde a gente identifica essa ideia principal e a gente começa a refletir e se questionar. E a gente, a partir dali, a gente chegar a algumas conclusões. Nós vamos também exercitar diversas reflexões. E o objetivo desse, pessoal, qual é? Tá?
a gente vai ver que lá no livro Renúncia, trazido por Emmanuel, né, o personagem Alcione, ele ensina para a gente que a mensagem do Cristo ela precisa ser conhecida, meditada, sentida, para que ela seja vivenciada. Por que isso? Não adianta a gente decorar o Evangelho, não adianta a gente decorar o Livro dos Espíritos, não adianta a gente decorar o Evangelho segundo o Espiritismo, se isso não tocou o nosso coração. Às vezes uma frase, uma imagem, um momento, uma citação modifica as nossas ações, ao ponto de que a gente passa às vezes anos estudando numa casa espírita, numa igreja, seja qual for o nosso templo espiritual, e a gente não permite que os nossos corações sejam tocados. Então, quando Emmanuel traz esse ensinamento, é para que a gente entenda que a gente precisa primeiro conhecer e entender, e esse é o nosso objetivo principal. A casa espírita está aqui para trazer para a gente essa missão de explicar, de esclarecer, mas o processo de meditação e interiorização é nosso. Vai caber, vai depender da vontade de cada um. Para a gente entender onde a gente contextualizar a nossa parábola trabalhada hoje, né, a gente vai verificar que esse texto está lá no capítulo 7 de Mateus, versículo de 24 a 27. Ele recebeu o tópico na Bíblia de Jerusalém, os verdadeiros discípulos. E a gente vai entender por quê. Ele vai estar também em Lucas, lá no capítulo 6, versículo de 46 a 49, onde a Bíblia de Jerusalém coloca o título Necessidade da Prática. Olha só. E a gente vai ver esse tema também trabalhado no capítulo 18, lá no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o título traz para a gente: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, entrarão no reino dos céus. E a gente vai entender por que esse texto remete tanto à ação, à prática, à vivência. Só para contextualizar, mostrar a importância desse tema, todos aqui acho que já ouviram falar no Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, Sermão sobre o Monte, né? Foi um grande discurso que Jesus trouxe para a gente, foi um dos pilares mais transformadores da humanidade. Isso está lá no capítulo disposto, né, entre o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, onde ele traz, esse discurso ele é dividido em 4 ideias. A gente vai observar a primeira ideia desse discurso, isso é uma classificação pelos historiadores, tá? Onde nesse grande discurso, né, desse Sermão da Montanha, a gente vai verificar que uma primeira ideia principal, ele fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, né, os sequiosos de justiça. Todas aquelas qualidades que se tornam muito importantes para a nossa vida no reino dos céus, né, para que a gente seja amparado pelos melhores planos possíveis. Quando a gente vai pegar a segunda ideia trazida para esse discurso, a gente verifica que Jesus ele vai trazer a sua correlação com a ordem antiga. Ele vai mostrar que em nenhum momento ele veio derrubar a lei. E a gente pode pensar assim, poxa, mas lá no Antigo Testamento não é algo retrógrado? Isso não é Jesus. E quando a gente começa a fazer esse estudo, a gente começa a verificar que todos os ensinamentos de amor trazidos pelo Cristo estavam no Antigo Testamento já. Mas nós não tivemos o olhar de enxergar. E Jesus vem trazer isso, ele vem trazer esse mergulho nesses ensinamentos que já vieram sendo trazidos pela humanidade, pelos precursores do bem, esclarecendo. Quando a gente vai entrar nesse terceiro discurso, Jesus vai trazer para a gente os conceitos sobre o trabalho sobre esmola, como orarmos e o que significa oração para a gente, né? O trabalho do jejum, não o jejum físico que dói, que causa dor, mas o jejum espiritual, o jejum do pensamento, da mente, dos sentimentos, tudo que nos eleva. E principalmente a nossa relação com os bens materiais. E aí a gente vai entrar no quarto discurso, que é o motivo do nosso encontro. Quer dizer, para a gente ter uma ideia, a importância do nosso tema de hoje, ele está contido na quarta ideia, no quarto discurso do Sermão da Montanha, que é o sermão mais importante, que contém os ensinamentos mais profundos de Jesus. Para a gente perceber o quanto isso vai trazer para a gente ferramentas de reflexão. Okay?
para contextualizar e a gente entender o que essa passagem traz, eu só vou trazer de uma forma geral, e aí a gente vai entrando versículo por versículo, para a gente refletir junto e construir, fazer essa construção, é o que a gente chama no Evangelho Rede Vivo, né? De construção coletiva. Começa o seguinte, ó. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua ruína. A gente já tem ideia mais ou menos que Jesus aqui trouxe para a gente um contraste, né? Em dois estilos de vida. E a gente vai começar a entender melhor isso agora. Vamos começar no versículo 24. Quando a gente começa o nosso estudo, assim todo aquele que ouve essas minhas palavras. O que será que Jesus quis dizer com isso? Todo aquele que ouve as minhas palavras. Será que a gente está trabalhando os nossos ouvidos para ouvir Jesus? E aí a primeira pergunta que a gente faz, né? Que a gente se faz, isso é uma autorreflexão, tá, pessoal? Será que estamos ouvindo Jesus? Será que ao longo do nosso dia a dia, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, será que a gente está parando para ouvir Jesus? E aí, isso nos leva ao segundo questionamento, né? Será que estamos trabalhando os nossos ouvidos para ouvir Jesus? Será que a gente se preocupa com isso? E aí a gente vai pedir agora uma orientação a Emmanuel. Lá no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 72, título Ouvidos, ele vai trazer para a gente um conceito importante. Ele fala para a gente o seguinte, ó, achamos ouvidos superficiais em toda parte. Ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos, ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores, ouvidos de propostas inferiores, ouvidos de festa, ouvidos de mexericos, ouvidos de pessimismo, ouvidos de complicar. E agora, em qual situação dessas os nossos ouvidos se encaixam? Será que a gente se identifica com algum desses ouvidos aqui? E aí um questionamento, né, que a gente precisa se fazer agora. Que tipo de ouvido é o nosso? Que tipo de programação a gente está se conectando ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida? Será que a gente se preocupa com isso? Será que a gente está ainda preso em noticiário de pessimismo, em noticiário de tragédia, violência? Quantos de nós, e aí eu me incluo também, né, a gente fica ligado num noticiário sensacionalista, principalmente notícias pessimistas, de política, de desdobramentos, né, de cenários econômicos complicados. Quantos de nós dedicamos nossas energias perdendo tempo com isso? Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer. Aonde a gente está direcionando as nossas forças? E aí uma pergunta natural, que a gente começa, nessa caminhada, a gente vai se fazer, né? Se eu percebo que os meus ouvidos não são como deveriam ser, meus ouvidos espirituais, né? Se eu não estou dando atenção para o que eu ouço, para o que passa, para o que eu interajo, uma pergunta natural. Como treinar os nossos ouvidos? Como treinar, aguçar a percepção para essas mensagens que vão construir algo positivo na minha caminhada evolutiva? E aí a gente vai pedir
vai voltar novamente àquela mensagem de Emmanuel, né, que a gente leu sobre ouvidos. O último parágrafo ele traz para a gente o seguinte: se desejas, porém, sublimar as possibilidades da acústica da própria alma, estuda e reflete. Lembra a nossa mensagem inicial? Tem muito a ver com isso. Estuda e reflete. Pondera e auxilia fraternalmente. E terás contigo os ouvidos de ouvir. Aqui se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Percebam, será que a gente se preocupa com isso? A gente se preocupa em estudar e refletir. Não ler, não só ouvir, mas refletir. Será que a gente se preocupa no auxílio caridoso, seja ele qual for, doar algo ao próximo? Se a gente não desenvolver essas potências, vai ser difícil a gente desenvolver nos nossos ouvidos para ouvirmos, né? E aí aqui eu lembro, vou pedir auxílio aqui ao Haroldo Dutra Dias, né? Ele traz na sua palestra uma citação, eu acho maravilhosa, que ele fala o seguinte: Deus fala conosco, mas Deus fala baixinho. Então, casa que tem muita gritaria, que tem ofensa, que tem discussão, casa que tem desordem, a gente não vai conseguir ouvir Deus. A gente não vai conseguir ouvir Jesus. Nós não vamos ouvir o nosso mentor espiritual, os nossos anjos da guarda, os nossos amigos de luz, né? Como é que a gente vai ouvir se os nossos barulhos internos são ensurdecedores dos nossos ouvidos espirituais? E aí, eu sei que vocês vão dizer o seguinte: mas Marcelo, tudo bem, você está falando isso, é legal, é até bonito, pô, mas esse negócio é difícil pra caramba. E aí eu vou perguntar o seguinte, eu vou devolver a pergunta, quer dizer, a resposta com uma outra pergunta, né? Qual é a dificuldade da gente entender essa mensagem? Aí a gente vai perceber que, na verdade, não é difícil. É trabalhoso. Por que trabalhoso? Porque vai tirar a gente da nossa zona de conforto. Vai tirar a gente daquela, né, de tudo aquilo que a gente faz, que a gente não quer se desprender, a gente não quer se modificar. Dá trabalho acordar cedo para assistir uma palestra pública, né? Eu podia estar dormindo, a gente podia estar, sei lá, vendo qualquer programa Netflix, mas a gente escolheu estar aqui, não por mim, mas por todas essas bênçãos que a casa traz para a gente. Porque a gente sabe que aqui é um local de amor, de luz, de renovação. E a gente está buscando o nosso melhor. Então, quando a gente se deparar com esse tipo de pergunta, né, ou de animosidade, ou a gente achar que é difícil, vamos lembrar disso. Só é um pouco trabalhoso. E depende da gente vencer essas dificuldades. Dar esse passo na direção para a gente se transformar. Então, por que a gente acha tão trabalhoso ouvir Jesus se é tão bom? Né? Se a gente já entende que é tão bom receber essas bênçãos, por que a gente acha tão trabalhoso? E Emmanuel esclarece isso lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 18, né? Título Ouçamos Atentos. Ele traz para a gente: apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Por que é trabalhoso? Por conta disso. Porque se a gente fizer uma autorreflexão, a gente vai verificar que a gente só quer aquilo que nos agrada. A gente só quer as respostas que sejam favoráveis a gente. Muitas vezes a gente não quer ouvir nenhuma crítica do companheiro, a gente não reflete. Quando a gente recebe uma crítica, a gente arma o escudo, a gente já quer se defender, ao invés da gente refletir e tirar um aprendizado daquilo. A gente quer a nossa plena satisfação do nosso imediatismo vulgar. Infelizmente, a gente ainda está preso nisso, mas até quando? Até quando a gente vai insistir? Né?
Até quando a gente vai insistir em ficar preso a essas amarras? Até quando? Até quando a gente vai ficar preso no que é conveniente, no que é fácil para a gente? Ah, tá chovendo, não vou não. Ah, isso é chato. Eu vi aquele cara falando lá, né? Participar da obra, nossa, não, Marcelo, é difícil. Lidar com ele é difícil. Mas é nas dificuldades é que a gente vai crescer, que a gente vai caminhar. Seguindo um pouquinho mais, a gente vai verificar que nessa mesma mensagem, Emmanuel traz para a gente, ó, sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Sabemos que vivemos num mundo de expiações e provas. Dificuldades virão. A gente vai ter que lutar contra elas. A gente vai lutar principalmente não só pelo mundo externo, mas por tudo que está dentro da gente. Né? Por tudo que está dentro da gente. Por tudo que ainda nos arrasta para esses sentimentos contrários do que a gente precisa ir. E aí uma pergunta aqui, né? Quando a gente lê, a gente pode refletir. A gente vai lutar, sofrer e aprender. Será que a gente precisa sofrer para a gente aprender? Será que o sofrimento ele é uma causa necessária? Será que eu preciso errar diversas vezes até eu aprender? E aí a gente vai pedir ajuda a Kardec, lá na questão 920 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos, né? Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Percebam, eu peguei o contraste da completa felicidade para a gente mensurar se eu preciso da completa infelicidade. Entenda que a gente já sabe que a gente não vai encontrar a completa felicidade na Terra. Mas isso é sinônimo de que eu vou encontrar a completa infelicidade? Eu tenho que sofrer? Será que é isso? Será que todo sofrimento ele é do destino? Ele foi programado? Ele está no meu processo reencarnatório? E olha a resposta dos espíritos. Não. Completa felicidade na Terra, não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Quer dizer, nós vamos passar por dificuldades em virtude de erros do passado, mas também receberemos provas que nos darão a oportunidade de desenvolver potências novas. Provas não é só para reafirmar o que a gente sabe não, tá, pessoal? É para a gente também desenvolver potências novas. Eu nunca fui professor na vida, então nessa encarnação eu quero ser professor, porque eu quero interagir com pessoas, eu quero vivenciar a dificuldade com o outro, para que isso desenvolva potências em mim. Isso vai me fazer crescer. Mas depende dele, quer dizer, depende de nós, né? A suavização de seus males e as conquistas de uma felicidade tão relativa quanto possível na Terra. Percebam, o que ele fala para a gente aqui? Que a felicidade relativa ela vai depender de cada um de nós. E aí a gente volta para o sofrimento, para a pergunta do sofrimento. Eu não preciso sofrer. Eu posso passar por alguns momentos difíceis na vida, por diversos motivos, porque existe uma programação não só de um resgate passado, mas que são provações que vão me fazer crescer. Não são sofrimentos, são momentos ali que está ligado a algum desenvolvimento de alguma virtude em mim. Mas o sofrimento, em virtude de atitudes erradas, vai depender de quem? Da gente. Vai depender das nossas escolhas, vai depender das nossas ações, vai depender das nossas atitudes. O tempo todo nós nos deparamos com uma bifurcação. Fazer o certo ou fazer o errado? E aí? Toda vez que eu escolho fazer o errado, eu vou sofrer. Porque isso vai me trazer um sofrimento, porque infelizmente se a gente não aprender com o amor, a gente vai ter a dor como professor. E a gente não precisa disso mais. A gente pode escolher o caminho de receber os conhecimentos que são trazidos para a gente, para que a gente mude a nossa trajetória a partir de agora. Não interessa o que eu fiz ontem, não interessa o que eu vim fazendo até agora. Hoje é dia de mudança, agora. E se hoje eu errei, não tem problema. Amanhã eu vou amanhecer uma nova pessoa e eu vou me renovar. Isso vai acontecer a cada dia, para que eu possa, em algum momento nesse processo
isso vai se entranhar no meu espírito, isso vai se tornar uma conduta, uma regra da minha conduta. Respeitando as limitações, respeitando o tempo, respeitando o estágio de cada um, mas o importante é a nossa vontade. E a gente vai ver isso mais na frente. Bom, a gente agora viu, olha só, a gente está refletindo sobre um ponto desse versículo, ouvir Jesus. A gente vai refletir agora sobre um outro trecho desse versículo que ele fala de pôr em prática, né? Aquele que ouve minhas palavras e as põe em prática será um homem sensato e construiu sua casa sobre a rocha. Pôr em prática. A gente agora vai pedir ajuda lá, a Eliseu Rigonati, lá no livro Evangelho dos Humildes, no capítulo 8, a gente vai pedir ajuda para ele, para a gente entender melhor esse assunto, tá? Ele fala para a gente o seguinte, ó, existem duas classes, tá? Cumpre dividir em duas classes os que seguem Jesus. A uma classe pertence os que seguem com os lábios e jamais o sentirem no coração. Estes falam, mas não praticam. E a gente se enquadra muito bem nisso, né? Pelo menos a minha carapuça cai aqui perfeita. A outra classe já é diferente. É constituída pelos que seguem Jesus, esforçando-se o mais possível para viverem segundo os ensinamentos dele. Percebam que aqui ele não fala em perfeição, ele não fala em executar tudo que Jesus fala, mas ele usa uma palavrinha aqui que é interessante. Ele fala em cadê? Esforçando-se. Lembra lá, conhece-se o verdadeiro espírita, né? E aí a gente pode englobar isso ao verdadeiro cristão, aquele que se esforça para domar suas más inclinações. Esforço. Jesus não espera que a gente faça milagres. Jesus não espera que a gente saia daqui doando todos os nossos bens, entrando numa obra de caridade igual uma Madre Teresa de Calcutá. O que Jesus espera da gente são atitudes pequenas. É a gentileza, é um obrigado, é um sorriso, é um abraço, é ouvir um amigo no momento difícil, é entender um companheiro que está passando por uma fase e ter aquele ouvido paciente, é ter paciência com aquele companheiro complicado, com um parente, o marido, a esposa, o pai, a mãe, o filho. É isso que ele fala, esforço. Pô, Marcelo, mas eu tropeço. Não tem problema, você está se esforçando? É isso. Isso não é para a gente se prender ao desculpismo de que eu erro porque eu sou imperfeito. Não estou falando isso. Eu estou falando o seguinte, para a gente também desenvolver o auto-perdão. Eu preciso entender que eu sou um espírito imperfeito pra caramba e que eu vou errar muito. Mas eu preciso também ter a vontade de me transformar. Esse é o processo. Esse é o ponto. É a vontade. E a partir daí jogar essa vontade em ações para que a gente possa ir efetivamente, para não ficar também no campo da teoria. E aí lá no livro Escreen de Luz, no capítulo 54, né, quando ele fala de fé e ação, Emmanuel ele vai trazer para a gente um complemento bem legal para a gente. Ó. No levantamento da casa, é imperioso que o arquiteto mobilize com atenção os materiais e instrumentos imprescindíveis, aproveitando a cooperação de braços obedientes, a fim de que a construção se materialize, e na lavoura comum é indispensável que o operário da gleba se consagre ao suor dia a dia, com a sustentação da semente escolhida, para que o pão mais tarde lhe sirva à mesa. Se a gente quer ter um descanso melhor, se a gente quer ser amparado por um plano melhor, se a gente quer algo melhor para o nosso porvir, né? Quando a gente desencarnar, se a gente quiser seguir para um mundo melhor, a gente precisa trabalhar dia a dia. Essa é a transformação onde a gente está sendo convidado. A prática do trabalho de renovação é diária. Não adianta. Hoje, não importa o que eu fiz. A cada novo dia é uma página em branco que a gente recebe da vida e a gente tem a oportunidade de mudar completamente essa história. Só depende da gente. Ele vai clamar uma postura firme. Por quê? Porque eu tenho que ter vontade. Assim como eu tenho vontade de ganhar uma promoção e eu luto pela minha promoção, que isso é ótimo, não tem problema nenhum.
Assim como eu luto para mudar de vida financeira, eu estudo, eu faço um concurso, eu me dedico, eu estudo 14 horas por dia. Ótimo. Eu preciso me esforçar também para me transformar, porque isso é uma potência que precisa ser trabalhada. E aí a gente vai pedir um reforço dessa ideia lá no livro Evangelho, no livro 2, né, do Evangelho Rede Vivo, no item 26, que ele vai trazer para a gente. A época atual de transição planetária pede uma postura mais decisiva por parte dos discípulos do Cristo e também dos espíritas. É chegada a hora de agirmos com mais sensatez, de colocarmos em prática os ensinamentos do Evangelho. É hora de construirmos a nossa casa espiritual sobre a rocha que resistirá a todos os açoites da existência. Perceba que aqui ele está nos conduzindo a um pensamento de sensatez, a reflexões sensatas. E aí a gente vai... Essa citação vai levar a gente a uma outra reflexão, a um outro ponto, né? Que vai ser trabalhado também no nosso versículo 24. Olha quantas reflexões, no versículo, a gente nem terminou ainda. Ele vai falar que aquele que não ouve, que não as põe em prática, que ouve, que põe em prática, é comparado a um homem insensato. Bom, então para eu construir a minha casa sobre a rocha, eu preciso de sensatez. Mas o que eu preciso trabalhar, né? Quais são as qualidades necessárias para trabalharmos em nós, para que nós desenvolvemos a sensatez no nosso raciocínio? De novo, vamos pedir uma ajuda lá no nosso livrinho 2 do Evangelho Rede Vivo, no item 26, quando ele traz para a gente, Jesus denomina sensato quem deseja erguer o edifício da própria construção espiritual. Quem quer se transformar. Entretanto, é insuficiente apenas desejar. É preciso fazer ação. O sensato é alguém que age e pensa com cautela, com prudência. Sendo assim, não é necessário se autodenominar homem de fé ou se dizer adepto de alguma religião. Se eu sou católico, evangélico, espírita, eu posso ser até ateu. É mais fácil um ateu ser recebido num plano melhor do que a gente que se julga religioso e a gente não entendeu ainda Deus. É preciso mais e muito mais. É necessário conhecer, refletir e vivenciar as lições imortais do Evangelho, trabalhando no dia a dia as imperfeições espirituais. E aí nos remete lá ao que a gente vem construindo, né? A gente precisa conhecer. Por isso nós temos tantos estudos na Casa Espírita. Os nossos irmãos da igreja têm tantos estudos do Evangelho lá também. Porque a gente precisa conhecer a mensagem para que a gente tenha a oportunidade de refletir sobre elas. E a partir daí os nossos corações serem tocados para que a gente transforme isso em movimento. E aí isso nos remete à última partezinha do nosso inciso 24. Que ele vai falar o seguinte: que, aquele que ouve minhas palavras, põe em prática, será comparado a um insensato, que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí o que a gente precisa, né, para a gente... Como a gente precisa trabalhar todas essas qualidades? A gente precisa colocar tudo isso em prática para a gente construir a nossa casa sobre a rocha. E aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no título Sede Perfeitos, né, lá no item 8, ele vai trazer para a gente, a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caritativo. E esse ser bom não é o bom na completude, né? Como o bom perfeito. É tentarmos sermos melhores. Caritativo, laborioso. Olha o trabalho. Olha quantos trabalhos nós temos na Casa Espírita que nos clamam. Diversos. Marcelo, não sei falar no público porque eu tenho vergonha. Não tem problema. A gente tem cantina, tem recepção, tem costurinha, tem infinitos. Ah, mas eu não quero trabalhar na Casa Espírita. Não tem problema. Os nossos trabalhos que envolvem, que passam pela nossa vida, que nos pedem ajuda e a gente pode ajudar de alguma forma. É suficiente.
sóbrio, equilibrado, sereno e modesto, a humildade, né, que a gente precisa trabalhar o tempo todo. São qualidades do homem virtuoso. E ele continua, lá no livro da Esperança, psicografia também de Chico, né, lá no capítulo 51, título Na Construção da Virtude. Olha só que esclarecimento bacana. Sobre o assalto da calúnia, ora aí em favor do Stiefel. Porque a gente fala assim, poxa, mas como é que eu vou trabalhar essas virtudes? Quando vantagens humanas te sorriam com prejuízo dos outros, prefere o sacrifício das mais belas aspirações. Com autoridade suficiente para a censura, não censure. Ele fala, semeia a benevolência onde estiveres, acolhe, oriente, mas oriente com amor, com acolhimento. Retendo as possibilidades do descanso, abraça o maior esforço e trabalha. Vamos aproveitar, gente, essa oportunidade que Deus está dando para a gente. A gente está tendo o livro dos Espíritos. Quantos e quantos espíritos caíram por falta de orientação? Quantos erros a gente já cometeu, embora a gente sempre tenha recebido as orientações. Mas hoje, a doutrina espírita vem trazer para a gente, vem rasgar esmiuçadamente tudo mostrando. A gente não tem mais desculpa. Calúnia, é bom. Vou voltar daqui porque eu não sei onde eu parei, mas vamos lá. Quando vantagens humanas sorrir, vamos lá. Com autoridade suficiente para censurar, semeia benevolência onde estiver. Retendo possibilidade de descanso, beleza, achei aqui. Abraça maior esforço e trabalha, sempre. Quem suporta serenamente o mal que atraiu para si mesmo, trilha estrada bendita da resignação. Ele está falando aqui, né, aqueles que estão passando por expiações, por dores de resgate, busque força a Deus e para passar por essas provações com serenidade, com resignação. Fácil? Isso não é. Mas a gente pede força a Deus para que Ele nos dê a força que a gente não tem. Contudo, quem pratica o bem quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país da virtude. Se eu tenho uma oportunidade de fazer algo que é negativo para o meu companheiro, né, para o meu irmão, se eu recebo uma calúnia, uma injúria, uma ofensa, e eu sereno, e numa próxima oportunidade eu devolvo isso com acolhimento, não é um acolhimento ofensivo, né? Vou me vingar, eu vou ajudar ele só para provar que eu sou superior. Não é isso. É entender que a gente precisa oferecer a outra face. E quando Jesus fala em oferecer a outra face, não é o outro lado do rosto para ser batido. É o outro lado da virtude. Se você recebeu uma não virtude, ofereça a virtude. Se você recebeu uma ofensa, ofereça o amor, a bondade. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 12, ele vai completar essa ideia para a gente. Sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus. Chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito. Amai-vos uns aos outros. Sem o trabalho do amor, amando primeiro, começando por nós, entendendo que nós merecemos a felicidade, entendendo que nós precisamos estar bem, precisamos estar equilibrado. A partir daí a gente vai entender que a gente precisa dividir isso com todo aquele que está em nossa volta. Aquele que sofre, ele precisa de uma mão amiga, assim como se eu estivesse no momento de sofrimento, eu gostaria muito de ser amparado. E ele completa, então a ideia que a gente pode tirar aqui, se queremos construir a nossa casa sobre a rocha, esse projeto de construção, se queremos construir nossa casa sobre a rocha, esse é o projeto de construção que devemos seguir. Não tem outro caminho, pessoal. E aí a gente vai passar agora para o nosso inciso 25. Olha só, a gente estava até agora em um inciso. Hein? Olha quanta coisa a gente pode refletir sobre as obras do Evangelho. Quando ele menciona no inciso 25, ele fala, a chuva caiu, vieram as enxurradas, sopraram os ventos, e ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. E agora a gente vai voltar naquele ponto que a gente falou das dificuldades, né? Quando a gente ouve essa passagem, a gente vê chuva, enxurrada, vento.
a gente lembra de dificuldades do nosso dia a dia, né? E a gente vai se perguntar um pouquinho, mas qual a finalidade dessas provações, né? Dessas tempestades? Por que a minha casa precisa ser atingida pelos ventos? Por que isso não pode ser abrandado? Por que eu não posso ser isento disso? E aí lá no livro Fonte Viva, no capítulo 110, Emmanuel traz a mensagem vigiemos e oremos. E ele traz para a gente, não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Quando não as combates dedicadamente, qual lavrador supre disposto a cooperar, sempre disposto a cooperar, com a terra da qual precisa extrair as boas sementes? Caminhar do berço ao túmulo, sobre as marteladas da tentação, é natural, porque isso faz parte. Mundo de expiações e provas. Tudo que a gente não ouviu lá atrás, com os ouvidos do coração, a espiritualidade vai usar outras potências para trabalhar esses sentimentos em nós. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Não tem jeito. Entram nossos familiares, a gente está na família que a gente precisa estar. Vamos acolher. Não tem jeito. A gente está no meio onde nós deveríamos estar. Lembrando que muitos dos sofrimentos que vivemos foram produzidos pelas nossas escolhas erradas. Tá? Não são todos os sofrimentos que são expiações, nem planejamento divino. Muitas das nossas provações, dos nossos sofrimentos, né, foram frutos das nossas decisões, das nossas escolhas. E a gente precisa ter consciência disso, até para a gente caminhar e superar. Mas o que devemos fazer para vencermos essas dificuldades do nosso dia a dia, né? O que devemos fazer para não deixar a nossa casa para que a nossa casa espiritual desabe? Quando bater essa tempestade, essa chuva, esse vento forte, o que eu preciso fazer? E aí, lá no Fonte Viva, nesse mesmo texto que a gente estava lendo, né, lá no capítulo 110, Emmanuel vai trazer para a gente no parágrafo final. Entretanto, lembremos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os agrilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Na dificuldade, na hora que o vento bater forte, naquela hora da enxurrada, que a tempestade vem e vem doído, que cada um já viveu a sua tempestade na sua vida, no seu momento, ou viveu, ou está vivendo, ou ainda vamos viver, porque faz parte. Orar. Pedir força, pedir luz, sabedoria, serenidade, para que a gente consiga vencer. E aí, isso nos faz lembrar do nosso conhecimento, do ensinamento do conhece a ti mesmo. Será que eu sei onde está a minha fragilidade? Será que eu faço essa reflexão? Aonde eu sou frágil? Qual é o meu calcanhar de Aquiles? Quer dizer, aonde esse vento, se ele soprar, ele me derruba, né? Qual é a minha base fraca? O pessoal que já fez arte marcial, né? Tem uma base forte, tem aquela angulação. Qual é a base que, se me empurrar, eu caio? Então eu preciso trabalhar isso, eu preciso entender qual é a minha fragilidade. Se minha fragilidade é bebida, eu vou me afastar da bebida. Eu vou me afastar de pessoas que bebem, de ambiente com bebida. Se a minha fragilidade é a sexualidade, eu vou me afastar, eu já não vou me permitir nem dar chance ao azar. Se é a fofoca, se é o mal dizer, né, se é o criticar, eu preciso entender isso dentro de mim para que eu possa trabalhar essas virtudes. Trabalhar primeiro as vicissitudes para transformá-las em virtude. E aí a gente fecha os dois incisos finais, trazendo para a gente... Quanto tempo nós temos, Ana? Tem quanto tempo? 8 minutos? 7, 8. Então, beleza, está dentro do escopo. Então, a gente vai fechar o nosso versículo 26 e 27, que são os dois versículos finais, que trazem para a gente o seguinte: o inverso de quem não fez tudo aquilo que Jesus ouviu.
Porque ele fala, né? Aquele que ouve minhas palavras, as põe em prática, construiu sua casa sobre a rocha, veio o vento, sopraram as tempestades e ela não caiu, não é isso? Né? Que a gente repetiu muito aqui. Mais ou menos isso. E o 26 e 27 fala o seguinte, ele fala justamente, aquele que ouviu minhas palavras, mas não a praticou, só entrou pelos ouvidos. Aquele que não pôs em prática, que se comportou como um homem insensato, né? Como uma pessoa insensata. Não refletiu sobre tudo isso que a gente trabalha, que a gente vem aprendendo, que a gente vem recebendo, todas as graças que a vida nos traz. Essa pessoa, ela construiu a sua casa sobre a areia. É isso que o versículo 26 e 27 vai trazer para a gente. E aí, ao primeiro vento, à primeira tempestade, ao primeiro impacto, sabe o que acontece com a nossa casa? Desaba. Aí são as ofensas, as gritarias, as agressões. São aqueles gestos impensados numa briga de trânsito, numa coisa pior, né? Uma fatalidade pior. São as decisões que a gente toma que a gente não pensa, não reflete, porque a gente não criou base para construir isso dentro da gente. A gente não criou as bases que nesse momento a gente... Sabe aquela... Na hora que vem a pancada que a gente trava e fala assim, eu não vou falar nada, porque se eu falar eu vou ofender, eu vou ficar quieto. Né? Essa é a hora. Para eu conseguir ter essa força, eu preciso construir uma base. Isso é ao longo do dia a dia, ao longo dos estudos, da minha prática, ao longo das minhas atividades, das programações que eu ouço, das músicas que eu ouço, do que eu encaro, do que eu olho. Eu posso olhar um show e eu posso achar um monte de coisa ruim, ao ponto de que eu posso olhar um show e eu retirar um monte de ensinamento que está ali dentro. Depende de ter os ouvidos de ouvir, né? Olhar com o coração. Marcelo. Perfeito. E aí, a gente relembra que se a gente não ouvir esses ensinamentos, Emmanuel lembra a gente, como ele lembrou lá atrás. A vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Só depende das nossas escolhas. Ou vai ser no amor, ou vai ser na pancada. Porque a gente vai ter que mudar, de uma forma ou de outra. Em algum momento, todos nós estamos fadados à transformação. Só depende se a gente vai querer com amor ou com sofrimento. A decisão é nossa. E lá na Fonte Viva, no capítulo 58, o título de Ciclos, Emmanuel traz para a gente, se buscamos a sublimação com Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, né, de Jesus, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem. Acompanhar-lhe os passos dentro da nossa limitação, mas tentando fazer o melhor que a gente já pode. A aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor é sermos sensatos, entendermos o que a vida nos ensina. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Mestre Divino. Não tem outro caminho. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço verdadeiro em domar suas más inclinações. Né? Conhece o verdadeiro cristão, o verdadeiro homem de bem. Aquela pessoa que quer se transformar, não importa a religião, não importa a crença. Você pode nem ter religião. A religião é a religião verdadeira, é a religião do amor. Né? É aquela que nos conduz à transformação. Não importa onde a gente esteja. Jesus não espera milagres de ninguém. Não espera que a gente saia daqui curando doenças. Né? O que ele espera é que a gente trabalhe a gentileza no nosso coração, trabalhe as boas ações, trabalhe a transformação, trabalhe a nossa forma de lidar com as pessoas de uma forma melhor, mais caridosa. E ao passar do tempo, nessa caminhada de transformação, a gente vai melhorando, lapidando as nossas atitudes e doando cada vez mais. Doando cada vez mais amor, doando cada vez mais auxílio ao próximo,
doando cada vez mais coisas boas para a nossa caminhada evolutiva e para todos aqueles que estão em nossa volta. Não tem outro caminho. Boa vontade, firmeza de propósito e trabalho no bem. Não tem outro caminho, pessoal. Gratidão a todos. Jesus nos aguarda. Ele está o tempo todo de braços abertos, aguardando a gente. Ele nos chama para o trabalho, para esse trabalho diário. Trabalho pequenino, para a gente que ainda é pequenino. Mas a gente só vai receber tarefas maiores se a gente cumprir as nossas tarefas pequenas. A gentileza, o sorriso, aquele bom dia no trabalho que a gente contagia o nosso ambiente, aquele colega que está chateado e a gente dar um abraço. É um telefonema que a gente atende com educação, com gentileza, que é aquela pessoa que está perdida, que está ligando para vários números e ninguém acolhe, e você vai lá e tenta ajudar. Então que a gente consiga, devagarzinho, com passos lentos, mas constantes, a gente possa trilhar a nossa transformação. Um excelente domingo a todos. Nós queremos agradecer ao Marcelo, né? Pelo carinho, pelas palavras, né? E aí a gente percebe que a cada estudo, que a cada reunião que a gente participa, nós estamos sendo convidados a colocar um tijolinho bem forte aí na nossa construção, né? Construindo sobre a rocha, com boa vontade, com firmeza de propósito, como nos diz a mensagem, para que a gente possa, com certeza, ter essa felicidade, né? Então, não só a felicidade relativa que nós estamos usufruindo nesse planeta ainda, mas aquela felicidade verdadeira, né? Que Jesus nos convida. Queremos agradecer a você, Marcelo, pelo convite de começarmos hoje essa construção, né? A gente vai ser menos trabalhoso se a gente começar agora, com certeza. Muito obrigada. Queria te pedir para você fazer a nossa prece de encerramento. Em seguida, nós vamos sortear o livro. Hoje é o primeiro domingo. Nós temos livro sorteado, tá bom? Bom, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a nosso Senhor Jesus Cristo, a toda essa espiritualidade maior e agradecer a vida, agradecer essa oportunidade que a gente está recebendo com tantas dádivas que a vida tem nos presenteado, de oportunidades, de esclarecimento, de potências para a nossa transformação. Agradecer a termos vindo aqui hoje, recebermos dessa casa tão abençoada o abraço, o amparo, o acolhimento, as boas vibrações, agradecendo a esses trabalhadores espirituais que se doam com tanto amor para nos auxiliar em nossa transformação, em nossa caminhada evolutiva. Agradecendo por tudo, Pai, por tudo que o Senhor nos dá, pedindo, como precisamos sempre, o auxílio necessário para a nossa caminhada, para que a cada novo dia, a cada novo amanhecer, possamos lembrar que estamos recebendo uma nova oportunidade de transformação, de mudança, de melhoria. Que possamos aproveitar cada momento, cada situação que a gente venha a se deparar para trabalharmos o amor. Como nós vimos hoje aqui, nós precisamos de vontade. Então pedimos a Ti, Pai, que nos dê, que fortaleça a nossa vontade de transformação, que fortaleça o nosso ânimo, o nosso bom ânimo no dia a dia, entendendo cada vez mais, aumentando a nossa sensatez em relação aos ensinamentos do Evangelho, fortalecendo os nossos braços espirituais no trabalho do bem, fortalecendo as nossas pernas espirituais para que possamos caminhar na direção do trabalho, da mudança, transformando cada vicissitude ainda viva em nosso coração, transformando em virtude, transformando em amor.
que possamos de alguma forma juntarmos a esse trabalho do bem e cooperarmos. Sabemos que somos pequenos, ainda somos inferiores, pequenos, limitados, mas já podemos contribuir muito, muito mais do que pensamos. Então pedimos a Ti, Pai, que nos ajude a extrair o melhor dos nossos corações, fortalecendo a nossa caminhada. Que abençoe todos os nossos lares, todos os nossos familiares, que possam ser acolhidos, amparados, envolvidos por esse amor, fortalecendo a nossa caminhada, Pai. Tenhamos uma semana de muita paz, uma semana renovadora, de paz, de serenidade e de luz em nossos corações. A Ti agradecemos, Pai, que assim seja, graças a Deus. Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração ao dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado.